Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de História do Espírito Santo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas pela conquista da Terra. Então, para isso, peguem a apostila de vocês, abram na página 22 e vamos lá. Bom, em 1535, assim que os portugueses desembarcaram aqui em nosso território, eles entraram em conflito com os indígenas, justamente pela posse desse território, porque os indígenas já habitavam aqui e não aceitavam a presença de outros povos nesse território que era deles. Então, esses portugueses vinham com o intuito de explorar nossas riquezas, de explorar nossas terras. Então, eles queriam matar esses índios, lutar contra esses índios para eles conseguirem obter o que eles queriam, tá? E em Vila Velha, os nativos atacaram os portugueses que se mudaram para uma região mais segura porque eles queriam se proteger. Então, eles mudaram para essa região. E nessa retirada para a ilha de Santo Antônio, eles fundaram então a cidade de Vitória. E essa mudança da povoação dos portugueses não evitou que novos conflitos ocorressem entre eles e os indígenas, tá? Então, em 1557, por exemplo, os colonizadores montaram uma expedição e se deslocaram então para o interior desse território a fim de lutarem contra esses indígenas, tá bom? E além desses conflitos, os portugueses também tiveram de se reunir para enfrentar algumas invasões de outros povos que vinham da Europa, tá? Então, esses conflitos entre indígenas e portugueses se perpetuaram aí entre os séculos XVI até aí o século XVII. E muitos nativos foram escravizados e mortos por esses europeus. E em 1561 aconteceu uma das primeiras experiências contra invasores estrangeiros aqui no nosso território. Então foi quando os franceses eles chegaram à costa da capitania do Espírito Santo. Então esses invasores eles queriam conquistar as terras e explorar o que tinha aqui e formar uma colônia. Então a população ali que habitava no nosso território, ela se uniu e a partir dessa união, eles conseguiram então combater esses invasores e defender a terra. Então, a partir dessa união que eles tiveram, eles conseguiram combater as embarcações e evitar que essa invasão acontecesse. Bom, agora aí na página 23, na seção Pare e Repare, tem um trecho de uma carta que ela foi escrita em 1562 sobre como foi a chegada dos estrangeiros aqui no nosso estado. Então, vamos ler o trecho dela agora. Duas embarcações muito grandes e bem armadas se puseram de frente dessa povoação, coisa para causar muito terror por serem os moradores poucos, as casas cobertas de palha e sem fortaleza. Então, a partir do texto, a partir da carta, vocês vão responder algumas perguntinhas aqui da página 23. Vamos lá. Agora, de acordo com o texto, responda. Questão A. Que pretendiam os estrangeiros em nossas terras? Questão B. Quais eram os meios de transporte usados pelos invasores? Questão C. O que o texto mostra sobre a reação dos moradores? Então, vocês vão responder essas questões aí. Virando aí na página 24, tem mais algumas atividades para vocês fazerem. Tá pedindo aí para vocês observarem as imagens e escolherem entre as frases abaixo aquelas que mostram como os portugueses enfrentaram os inimigos. Coloque as frases adequadas no espaço reservado para as legendas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar essas duas imagens e, com base na análise da imagem, os elementos presentes nessa imagem, o que elas estão representando, vocês vão escolher as frases que melhor se encaixam na legenda da imagem. Então, não são todas, tá? Somente duas frases aí se encaixam. Uma vai encaixar na primeira imagem e outra frase na segunda imagem, tá bom? Então, pausem o vídeo e façam a atividade. Aí na página 25, está falando que além dessas medidas, elas também receberam auxílios de outras capitanias, o que possibilitou que se tornassem mais fortes para enfrentar os inimigos. Como os franceses deixaram a costa sem desembarcar na povoação, não ocorreram destruições no povoado. No entanto, eles não desistiram tão facilmente, pois nos anos seguintes tentaram novas invasões, mas foram fortemente combatidos pelos moradores do Espírito Santo, com a ajuda de reforços que vieram da Bahia. Além dos franceses, os ingleses tentaram conquistar nossas terras em 1592, que foram expulsos pela população, que contou com a ajuda dos padres jesuítas.
Os jesuítas trouxeram os indígenas das aldeias, que formaram um forte exército e, com a população, combateram os inimigos. No século XVII, foi a vez dos holandeses, que também desejavam se instalar em nossas terras, pois tinham grande interesse em conquistar a região e se apropriar dos engenhos de açúcar. Eles realizaram duas tentativas. Na primeira, em 1625, foram expulsos pelos moradores, padres e indígenas. Na segunda, ocorrida em 1640, quando chegaram ao litoral de Vitória, com 7 embarcações, conseguiram aprisionar dois navios carregados de açúcar que estavam no porto. Após conquistarem o porto, cerca de 400 holandeses invadiram a ilha e rumaram para a vila. Os portugueses e indígenas catequizados ajudaram na defesa da povoação. No fim do combate, os portugueses conseguiram expulsar os invasores, que embarcaram e deixaram a ilha. Como as lutas duraram pouco tempo, não houve muita destruição na vila e poucos ficaram feridos ou foram mortos. Bom, então hoje a gente viu que a conquista do Espírito Santo pelos portugueses não foi algo pacífico, houveram muitos conflitos entre os indígenas e portugueses, e esses indígenas eles resistiam ao domínio desses estrangeiros, né, desses europeus, eles não aceitavam ser mandados por eles. Então, esses conflitos se perpetuaram aí, né, por muitos e muitos anos. Então, eles acabaram destruindo algumas plantações, desobedecendo também algumas autoridades portuguesas. E também outros estrangeiros frequentavam o nosso litoral, né, frequentemente, em busca de explorar as riquezas locais. E a expulsão desses povos estrangeiros, como holandeses, ingleses e franceses, só conseguiu ser feita, né, a partir da união, da união conjunta aí dos colonizadores, dos jesuítas, dos padres jesuítas e dos indígenas que tinham sido aldeados por esses religiosos ou que eles tinham sido se tornados, né, aliados desses portugueses. Virando aí agora na página 26, tem mais algumas atividades para vocês fazerem na sessão refletindo mais sobre o tema. Vocês vão responder aí com base no que você estudou sobre as tentativas de invasões realizadas por europeus em nossas terras. Complete o quadro. Lembra que eu falei de alguns grupos europeus, como por exemplo aí os holandeses, os franceses, os ingleses? Então, aqui vocês vão colocar o nome desse grupo invasor, desses estrangeiros que invadiram o nosso território, no primeiro, segundo e terceiro quadradinho. Ao lado vocês vão colocar a data que ocorreu essa invasão, depois os motivos da invasão e como esses estrangeiros foram expulsos do nosso território, tá? E aí, logo abaixo, né, a última atividadezinha de hoje, vocês vão comentar sobre a seguinte questão. O que contribuiu para que os moradores do Espírito Santo conseguissem expulsar os inimigos que várias vezes tentaram conquistar nossas terras? Então, o que possibilitou desses moradores do nosso Espírito Santo, né, do nosso estado do Espírito Santo, como que eles conseguiram finalmente expulsar esses estrangeiros da nossa terra? Qual foi a tática que eles usaram para conseguir expulsar esses estrangeiros, tá? De acordo com o que nós estudamos hoje. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar a foto da atividade concluída no portal Positivon para te aliviar corrigir, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!